O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse o Senhor: ai de vós, porque construís os túmulos dos profetas. No entanto, foram vossos pais que os mataram. Por isso, vós sois testemunhas e aprovais as obras de vossos pais, pois eles mataram os profetas e vós construís os túmulos. É por isso que a sabedoria de Deus afirmou: eu lhes enviarei profetas e apóstolos, e eles matarão e perseguirão alguns deles, a fim de que se peçam contas a esta geração do sangue de todos os profetas, derramado desde a criação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu vos digo, serão pedidas contas disso a esta geração. Ai de vós, mestres da lei, porque tomastes a chave da ciência, vós mesmos não entrastes, e ainda impedistes os que queriam entrar. Quando Jesus saiu daí, os mestres da lei e os fariseus começaram a tratá-lo mal e a provocá-lo sobre muitos pontos. Armavam ciladas para pegá-lo de surpresa por qualquer palavra que saísse de sua boca. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs aqui presentes, todo o pessoal do apostolado da oração, esse grupo que existe desde há muito tempo. Quando eu cheguei aqui em Mineiros em 1967, já existia o apostolado da oração e permanece até hoje. Também todos os que participam dessa celebração pelas redes sociais. Nós somos o que de Jesus? Somos seus seguidores. A primeira coisa que ele diz para formar a sua igreja foi, ao reunir os apóstolos: segue-me. E eles seguiram. Mas aqueles que seria uma maravilha se eles seguissem Jesus são os fariseus, os doutores da lei, porque eles conhecem bem a lei. Como Jesus diz, eles têm a chave. Só que não seguiram Jesus. E Jesus diz a respeito deles que eles têm a ciência, estão com a chave, só que não entram. E não deixam
as pessoas entrarem. Fazem tudo para impedir que elas entrem. Jesus anuncia o reino de Deus. Jesus anuncia uma boa notícia, que é o Evangelho da salvação. Mas eles fazem tudo para atrapalhar. Não ouvem, não creem. Por isso que Jesus diz a eles: ai de vós, fariseus, ai de vós, doutores da lei. Há uns fazem túmulos bonitos dos profetas, mas ele diz: seus pais mataram os profetas e vocês fazem os túmulos. Vocês não seguem os profetas. Pois bem, Jesus saindo, eles começam a maltratar Jesus. Começam a armar ciladas para Jesus, tentando pegar Jesus de surpresa. Ficam observando, mas para tentar condená-lo por qualquer palavra que ele disser. Olha aqui, que privilégio tiveram esses doutores da lei, esses fariseus. Estiveram diante de Jesus. Os profetas, dos quais Jesus fala, quando falavam de Jesus, 500, 700 anos antes, 800 anos antes, quando anunciavam aquele Messias, Salvador que viria, eles disseram: nosso coração, só de falar, arde em nosso peito. Sentiam queimar por dentro, só de citar o nome dele. De vontade de poder estar naquele dia, de vontade de ter esse privilégio de estar diante dele. E, no entanto, aqueles que estavam diante dele, em melhores condições, com o conhecimento da lei, com o conhecimento da história de Israel, com o conhecimento dos profetas, recusaram ouvir, recusaram seguir. Ai de vós, disse Jesus. Mas quantas pessoas receberam de Jesus um caloroso acolhimento, porque tiveram esse desejo de encontrar-se com Ele, de estar com Ele, de ouvir a palavra dEle. E aí Ele vai dizer: bem-aventurados, benditos, felizes. E foram muitos os que receberam esta bendição, esta bênção de Jesus. Porque ouviram, porque seguiram. Santo Inácio de Antioquia, da comunidade, instruída com muita profundidade por Paulo, por Barnabé e por outros que também foram
colunas desta comunidade. Ele partiu dali em viagem, e assim como Paulo, Barnabé, Silvano, como Pedro, como Tiago, ele escreveu diversas cartas, dando continuidade ao anúncio da doutrina de Cristo, ao anúncio da palavra de Deus, dando às pessoas o conhecimento da doutrina para que pudessem ser salvas. E estas cartas, elas são publicadas, encontradas. Há muitas pessoas hoje interessadas em ler a obra daqueles que são chamados pais da igreja, que são aqueles que fundamentaram a doutrina. Os apóstolos expuseram nos evangelhos, os discípulos dos apóstolos, como Lucas, como Marcos, eles expuseram o anúncio de Cristo, contaram a vida de Jesus. Mas estes pais da igreja, como Inácio de Antioquia, como Irineu, como Atanásio, como tantos outros, eles fundamentaram a doutrina, sobretudo diante de ataques de tantas pessoas que eram inimigos da igreja desde o começo. Assim como esses fariseus e doutores da lei. Mas aqueles que receberam carinhosamente o anúncio, os próprios apóstolos se dirigem a eles com tanta ternura. Nesta carta de São Paulo aos Efésios, por exemplo, quantas bênçãos para iniciar a carta, quantos louvores para iniciar a carta. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus. Olha aqui, aos santos e fiéis em Cristo. É assim que ele chama a comunidade, as pessoas da comunidade de Éfeso. A vós graça e paz da parte de Deus nosso Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo. E não para por aí. Bendito seja, olha aqui, ó, bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos abençoou com toda a bênção do seu Espírito, em virtude da nossa união com o Cristo no céu. Cristo já partiu, mas a comunidade unida, em virtude desta união, recebe bênçãos e mais bênçãos, recebe graças e mais graças. Por quê? Porque seguiu o Cristo e porque pratica as obras de Cristo, porque faz o bem. O bem que não é esquecido pelo Pai, que não é esquecido por Cristo Jesus. E não para por aí. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos, irrepreensíveis, sob o olhar
no amor. Olha aqui, falando agora do amor de Deus. Um Deus que nos ama. Ama tanto que Ele nos predestinou. Ele nos escolheu. Isso não significa opressão. Eu não tenho escolha. Temos escolha. Ele nos fez livres. Ele nos escolhe. Mas nós temos que dizer sim a Ele. Ele não nos dispensa disso. Até mesmo a mãe de Jesus não foi dispensada de dizer o seu sim, de se dobrar diante de Deus por vontade dela, dizendo: eis aqui a serva do Senhor. Ela fez a sua escolha, embora já fosse escolhida. E quantas pessoas Deus quer no seu reino, mas elas não querem entrar. Quantas pessoas são chamadas a edificar a paz na sua família, mas elas não querem a paz. Quantas pessoas são chamadas a receber as graças, e muitas graças de Deus, mas elas não querem graça nenhuma. Mas aqueles que dizem sim a Deus, ao seu chamado, segue-me, estas pessoas recebem de Deus aquilo a que são destinadas, a santidade. Nós sejamos cada dia mais seguidores melhores de Cristo. Hoje nós estamos celebrando a partida do Xará, Josias, que seja entregue a Deus. Eu estou lembrando aqui, isso me dói no coração, a criança que ungia esta semana, deve ter uns 8 anos, fez uma cirurgia, apendicite, estava para ser aberta de novo, porque surgiu outro problema e está em estado grave em Goiânia. Então, ela chama Amanda, peço oração por Amanda. Que Deus abençoe os doentes de nossa comunidade, que os fortaleça, que os proteja, que os guarde. Vamos lembrar também dos nossos antepassados que tiveram a fé, que guardaram a fé e partiram. Devemos muito a eles também, pela firmeza da fé. As muitas pessoas que deixaram marca nesta cidade. Eu virei contador de história, quero deixar só uma historiazinha. Eu estava vindo, quando criança, com minha mãe, de um lugar chamado Farinha, longe, estávamos vindo a pé. Passou um carro por nós, uma rural, parou na frente. Era um fim de tarde, calorento, estávamos cansados. Hora que emparelhamos com aquela rural, o dono dela olhou para nós: vocês querem carona? A minha mãe disse: queremos. Ele foi nos levar em casa. Olha aqui, uma coisinha pequena, parece pequena, mas não é, a gente não esquece. Está vendo? Um gesto pequeno, a gente não esquece. Seu pai, viu? Senhor Alexandre Marquió.
Há muitas pessoas com o coração grande. Nós temos aqui o lar dos idosos. Nós temos várias obras, né, pastoral da moradia, de vez em quando um anúncio aqui. Alguém pensando no bem das pessoas. Que Deus abençoe todos esses nossos antepassados que pensaram no bem das pessoas por estar seguindo o Cristo.